Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Estamos ao vivo, mais uma vez, aqui na sua TV Pantanal, não é? Rede TV, com muita satisfação com você na noite que vai até às 8h30, o programa Opinião, não é? Então, a gente vai fazer o possível para levar o melhor da informação para você nesse dia. Lorenberg, hoje, a Caroline colocou aqui, mas eu não estou muito, dia 10 hoje já? Isso. 9, né? 9, né? 9. Ela colocou para ver se eu estava esperto, né? 9 Só hoje. que antes de falar, eu perguntei para quem sabe, mais do que eu, inclusive, né? Meu caríssimo professor Lorenberg. Dia 9, sexta-feira, cá estamos nós ao vivo, o programa Opinião na sua TV Pantanal. É porque assim, essas coisas todas, né? Fim de ano, festas, comemorações e tudo mais, a gente fica meio assim. O fato é que já estamos no 9º dia, finalizando o 9º dia do mês de janeiro, 9º dia do ano de 2026. Bom, hoje o Opinião vai entrevistar, a partir desse instante, aqui o comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar de Mato Grosso, Tenente Coronel Diego Guindani, está a postos com a gente aqui. Aliás, Paulo Coelho, onde que é esse batalhão? Qual é a abrangência dele? Aliás, não só a abrangência, quanto os bairros, as limitações, as atribuições e tudo isso e muito mais, você vai ficar sabendo a partir desse instante aqui com o nosso convidado dessa noite, que é o Tenente Coronel Diego Guindani. Ok? Porque a opinião está começando nesse instante só, não sem antes cumprimentar meu indispensável amigo, professor Lorenberg Alves. Boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Pois bem, isso é uma grande verdade, você que é a razão maior pela qual estamos aqui, dia sim, dia também, não é? De segunda a sexta, com o nosso programa Opinião, que está entrando no 6º ano. E isso graças a você, como disse Lorenberg, razão maior deste programa que a gente faz com muito amor para você. Pois bem, Tenente Coronel, muito boa noite, bom tê-lo aqui, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu liguei de primeira, o senhor aceitou, fico lisonjeado, agradecido por isso. O 9º Batalhão, a gente sabe que ele corresponde à região do Cochipó, mas a região do Cochipó são muitos bairros, dezenas de bairros. Gostaria de saber quais os bairros, qual a abrangência do 9º Batalhão, para começar, e qual é o efetivo que tem à disposição do 9º Batalhão. Boa noite, muito bom tê-lo aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Eu que sou grato, né, de poder contribuir um pouquinho com o programa, né? Nós acompanhamos tudo que é feito por esse trabalho, as informações são levadas à sociedade e ficamos muito gratos de expor um pouquinho nossa realidade, né? Na verdade, para quem conhece aqui um pouquinho Cuiabá, vai ficar muito fácil saber a nossa área nossa circunscrição, que ela se estende ali da ponte do Rio Cochipó e vai até ali na região do Tijucal, né? E se for colocar aqui agora, trazendo ele, lateralizando a nossa área, nós vamos até passando ali um pouquinho da região do Alto Cochipó, quase chegando na rodovia dos imigrantes, né? Então, essa grande área, né, corresponde a mais de 50 bairros, são mais de 100 mil moradores, né? Inclusive, o último censo apontou cerca de 120 mil moradores, né? Então, é uma área bem grande, né? É uma cidade dentro da cidade, com essa enorme responsabilidade. E nós fazemos isso, Paulo, com um pouco mais de quase 80 homens, tá? É nosso efetivo hoje. Entre homens e mulheres. Entre homens e mulheres. Então, mais de 50 bairros, então. Mais de 50 bairros. É como se a gente pudesse visualizar, você pegar o exemplo de ponto de referência que disse aqui o Tenente Coronel, a ponte, propriamente, do Rio Cochipó ali, numa espécie de corredor imaginário reto, não é? Aí você considera ali os bairros Tijucal, Altos Cochipó, Tijucal, aqueles da... Ele vai até lá, Osmar Cabral, não, né? Não, ali nós já temos o nosso 24º Batalhão. Já é o 24º. Somos vizinhos ali. Então ali, chega no Tijucal? Aqui é o Tijucal, Jardim Passaredo, aquele pedacinho ali, né?
Mesmo assim, 120 mil pessoas 120 mil. ali. A cidade não para de crescer, não é? E tem esse trabalho e a gente quer falar. Eu perguntei dos bairros, porque compreendendo esses bairros que ele disse aqui, ele não falou todos, mas a gente está citando alguns. Essa região ali, por exemplo, tem, como todos os outros bairros, né, seus altos e baixos do ponto de vista da segurança pública ou até da violência. Violência não existe altos, né, no sentido positivo, mas existem as demandas, não é, que a gente precisa contar com quem? Com o Superman? Não. Marvel? Também não. O Capitão América? Não. Para quem que você liga numa hora do apuro, Lorenberg? Você liga para a Polícia Militar, para o 190. Então, a gente tem que sempre enaltecer o trabalho desses homens e mulheres, não é? Porque são homens e mulheres que estão cada vez mais empenhados. É um sacerdócio isso. Eu vejo gente criticando aí a polícia militar, né? Aquilo que eu falei, eu já tive oportunidade, ironicamente, até no ar. Aqui, acho que foi na Gazeta uma vez, aí alguém criticando, esses policiais são muito rudes, não sei o que, esses policiais são aqui. Metendo um pau na porra. Eu falei, rapaz, olha só, você quer que leva flores aí numa determinada situação muito beligerante, você quer que leva flores e tudo. E outra coisa, já que a polícia é assim, chama o Homem-Aranha na hora do seu apuro, né? Porque sempre tem os apuros aí. Eu espero que você nunca precise, não é, por questões de apuro. Mas eu estou dizendo só que a gente deve sempre respeitar e enaltecer o trabalho dos gloriosos homens e mulheres da Polícia Militar de Mato Grosso, dos vários batalhões, tanto aqui na Grande Cuiabá como no interior também. Interior, então, nem se fala, nego, olha só, você vai, hoje com esse crime organizado querendo tomar conta, e só não tomou conta ainda porque existe essa bravura aí da Polícia Militar. É logicamente que são as forças de segurança, tem a Polícia Civil, tem o apoio também da Polícia Federal, não é? Polícia Rodoviária Federal também, mas assim, a Polícia Militar está ali, ó, toda hora. Se você sair aí na sua rua, não vai demorar muito, você vai ver aquela viaturazinha ali com o giroflex ligado e fazendo o trabalho que lhe é peculiar. Então, eu faço questão de dizer isso para dizer que eu já teve outro dia que alguém fala, poxa, mas você leva tanta gente da Polícia Militar lá, Paulo, no programa Opinião, assim, tem alguma coisa de... Falei, não, a gente tem que prestar informação à população, não é? E quando a gente traz aqui um comandante de um determinado batalhão, a intenção nossa é fazer com que esse comandante passe, além das atividades, do trabalho que tem sido feito, orientações. E aí você vendo o comandante aqui, você já vai conhecê-lo. Quem não conhece, já vai saber quem comanda aí a tropa aí na sua região. Isso, de alguma forma, aproxima. E as informações que é o mais importante, que são o mais importante, não é? Prestadas aqui, farão com que o seu conhecimento fique mais fortalecido ao longo do programa. Fiz questão de frisar isso, de deixar essa observação aqui, para esclarecer algumas perguntas que me fazem e fizeram, tudo que estou dizendo aqui me fizeram, e aí eu falei, eu vou esclarecer isso uma hora do meu programa, no nosso programa, né, Opinião. Professor. Comandante, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo aqui no nosso bate-papo, todos nós ganhamos e ganhamos muito. Comandante, o senhor falava agora há pouco da abrangência do batalhão, que é mais ou menos 50 bairros. Se o senhor pudesse mencionar qual a área desse contingente populacional que mais trabalho dá para o 9º Batalhão. Bom, vamos pensar assim, o 9º Batalhão por incrível que pareça, né, por maior que foi essa exposição de dados, eu costumo dizer que ele é um batalhão com uma área até pequena dentro de Cuiabá, né? E como qualquer área, né, nós temos um misto de área comercial, né, mas ele é assim, majoritariamente residencial, né? Então nós temos bairros muito tradicionais, nós temos a região do São Gonçalo Beira-Rio, né?
onde nós temos uma incidência, uma busca aos finais de semana e feriados, né, em virtude dos restaurantes, né, então aumenta esse fluxo de pessoas, né. Nós temos a grande região do Parque Cuiabá, né, que a gente não chegou a mencionar, mas inclusive que nós temos a nossa sede, né, a sede fica no Tijucal, né, e nós temos a nossa outra base de atuação, que é ali no Parque Cuiabá, que eu tive a oportunidade de comandar na minha primeira passagem em 2017. Então, nós vimos esse crescimento populacional, né, como foi muito bem dito pelo Paulo, cresceu bastante. Daqui a pouquinho, chegando a quase 10 anos dessa minha primeira passagem, vai estar chegando, que eu cheguei em 2016, então a gente viu, né, provavelmente, esse crescimento exponencial. Enfim, trazer e dizer que existe uma área que tem um problema específico, talvez eu poderia estar sendo leviano com os dados, né? Mas nós temos um estudo muito bem capitaneado pela Secretaria de Segurança, que subsidia o nosso emprego de efetivo, né? Dividindo aí em crimes onde, o que eu posso dizer que é uma coisa, é meio endêmico dentro da capital, né? Regiões comerciais, você vai ter ali uma incidência de furto, né? Alguns poucos crimes de roubo, depois eu posso até expor alguns dados, Paulo, que eu trouxe a respeito do Tolerância Zero, que eles meio que fazem um espelho do que foi realizado aqui na região metropolitana. Nós atingimos índices parecidos do macro Mato Grosso, mas você vai ter ali nas regiões residenciais alguns crimes de menor potencial ofensivo, né? Volta e meia você vai ter um crime ou outro de maior repercussão, né? Mas, em suma, é uma área que ela é uma área majoritariamente residencial, então as pessoas costumam sair para trabalhar e elas retornam ao final do dia, então nós temos esses crimes, né, característicos dessas regiões, mas nós temos, sim, grandes regiões comerciais. Eu cito aqui a Fernando Corrêa, toda a extensão da Fernando Corrêa, né, que vem aqui da região central e ela vai fechar lá para o Distrito Industrial, né? Ela abrange 3 grandes batalhões de Cuiabá, então ela é uma região pujante comercialmente. Então ela tem, dentro desses batalhões, as suas características, né? Está dentro da área do nono. A Fernando Corrêa, sim, abrange. Pegou até o Tijucal ali, basicamente ali na saída do Passaredo, nós vamos pegar ali toda a área do 9º Batalhão. Então nós temos essa região, a região comercial. O Tijucal é pujante, né? O Tijucal é gigantesco, a grande região do Tijucal, né? Então uma região comercial em expansão também. Muita gente. Então nós temos essas características, né? Então nós tomamos esses cuidados, nós procuramos aí empregar muito bem os nossos policiais para dar o atendimento necessário aí e responder de maneira muito pontual cada crime ali no seu embrião. Então tá. Antes de Maulorenberg aqui, só para entender, esses bairros todos que nós estamos aqui, dentre esses bairros estão, que ele disse aqui, que eu não sabia, o Parque Cuiabá está dentro, ali a adjacência, ali Atalaia, Santa Terezinha, Nossa Senhora Aparecida, Tororó. Aí vai subindo lá, aí tem Altos Cochupó, Tijucal, e vai embora lá para dentro. São muitos bairros importantes, tradicionais, né? Uns, no passado não muito distante, tinham números muito fortes de violência, não sei como é que está agora, mas a gente vai esmiuçar já com os números que ele disse aqui que vai citar. Professor. Comandante, o senhor falava, se eu estiver errado, o senhor, por favor, me corrija sempre. O senhor falava que o contingente da Polícia Militar, ou melhor, do 9º Batalhão, cerca de 80 militares. Chegamos quase a 80. Quase 80. Isso. Esse número é suficiente para atender toda a demanda, ainda que parte da característica da região, que o senhor falou muito bem, é um bairro residencial, é uma região residencial, e do outro lado, comercial. Agora, esse número é suficiente para atender toda essa demanda ou não? E outra coisa, desse número, desse efetivo que você disse aí, quantos são mulheres? Tá, vamos por partes, né? Falar de efetivo sempre vai ser algo que vai trazer à baila uma série de pensamentos, são várias frentes de análise, né? Muito bem aí elaboradas pelo nosso governador Mauro Mendes, né, o secretário Roveri, que ele já veio aqui no programa anteriormente, né? Bom, pois bem, é uma máxima que nós temos trabalhado da melhor maneira possível com o contingente que nós temos, né? E isso só é possível porque nós aumentamos, sim, o trabalho integrado. Maulorenberg, eu poderia talvez trazer aqui que existiria um número ideal de policiais militares, talvez um número de um plano fictício. É claro, nós temos uma lei que nos organiza basicamente, né? Ela foi exposta, ela traz um número, o próximo do ideal e um número do que é aplicável para ser feito, né? E eu acredito que
as medidas que foram tomadas, principalmente do ano passado, a partir, eu digo do Tolerância Zero, final de 2024, para cá, do governo do Estado, ele passou a olhar com muito mais carinho e nós já temos alguns reflexos que as regiões do Estado começaram a ter ampliou o seu efetivo, né? Então, a gente entregou, sei que agora tivemos a promoção agora no final do ano de vários policiais, novos soldados, né? Entregamos novos soldados agora em abril, uma cerimônia muito bem feita aqui na Arena Pantanal. E vai ser uma crescente, uma realidade, eu acredito, tá, para os próximos 2 ou 3 anos, para que nós possamos aí mitigar algumas situações dentro da região metropolitana. Está num processo, já foi feita uma análise muito bem feita, né? É importante o cidadão saber que nós proporcionamos esse feedback para os gestores, justamente para que nós possamos atingir dentro do que é aplicável para o Estado, né? E assim atender essas demandas, né? Agora, passando para a parte do feminino, né, nós já tivemos mais mulheres trabalhando conosco. Hoje, eu tenho 2 mulheres trabalhando conosco no batalhão. Algumas, de maneira muito feliz, elas foram trabalhar na Patrulha Maria da Penha, né, então nós tivemos alguns boas demonstrações de trabalho que reverberaram, né, e elas foram trabalhar em outra unidade que hoje serve a região metropolitana, o Estado como um todo. E o serviço delas é essencial dentro de um patrulhamento ordinário, né, do serviço de dia a dia, bem como nos assessorando dentro da parte administrativa, trazendo essa visão um pouquinho mais esmiuçada que as mulheres costumam ter. É verdade, no meu pequeno. 2, você, obviamente, deve saber o nome das 2, né? Sei. Então me fala. Nathalie e Fernanda. Nathalie. Ô, Nathalie, qual que é a patente dela? Cabo. Cabo Nathalie e Cabo Fernanda. E Sargento Fernanda. Sargento Fernanda, mexendo na sua patente aqui, Fernanda. A Sargento Fernanda e a Cabo Nathalie, aí do 9º Batalhão. Mandar abraço, né? Porque por isso a gente tem que mandar abraço. Um abraço para vocês 2 aí. Tomara que esse efetivo, o feminino, inclusive, aumente, né? Eu gosto de ver as mulheres na segurança pública também, que elas prestam tão bom trabalho quanto os homens, se não melhor em algumas situações, não é? Então, eu defendo que haja realmente um efetivo feminino, presença assim, e eu acho que, enfim, mas tá bom. Tomara que isso aconteça paulatinamente aí, que os batalhões, não só esse, não é, que é o 9º, além da Nathalie e da Fernanda, outras tantas possam também honrar essa farda maravilhosa que é da Polícia Militar, notadamente aí no 9º Batalhão. Eu vou para o intervalo comercial, mas é uma coisa muito breve, viu? Fique aí, porque 1 minuto e meio a gente já retoma esse ótimo bate-papo informativo com o Tenente Coronel Diego Guindani, comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar. Um instante só. Ok, já falei para você bem breve, 1 minuto e meio, a gente já retoma aqui a entrevista desta noite. Nós estamos tendo aqui a oportunidade de conversar com o comandante lá do 9º Batalhão, que abrange ali a região, parte da região do Cochipó, lá o pessoal do Parque Cuiabá, aí, aquele abraço que acompanha sempre. Aliás, a Tereza Cristina, ela está acompanhando sempre a gente. Ontem ela mandou mensagenzinha aqui, não deu tempo, né? Ela está reclamando depois, porque na correria a gente acabou não conseguindo mandar um grande beijo para você, viu, Tereza? É do Parque Cuiabá, e então estamos conversando aqui com o comandante da Polícia Militar, comandante do 9º Batalhão, o comandante geral ainda, daqui uns 5 anos talvez, ele vai estar por lá, né? Eu recebo, né? Recebo. Mas é assim, a vida é assim. E então, o 9º Batalhão abrange aí o Parque Cuiabá e subindo lá para o Tijucal, enfim. Olha, vamos ao GD, que é o Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Ano novo, tem aumento nos impostos aí, rapaz. Que coisa, né? E aqui, no município de Cuiabá, o vereador Daniel Monteiro, do Republicanos, ele afirmou que a aprovação do projeto que altera regras do Imposto sobre Serviços
de qualquer natureza ISS-QN em Cuiabá, que saltou de 3% para 5%, foi votada sem diálogo com os setores produtivos, aproveitando o embalo das sessões ordinárias que desencalharam projetos pendentes. A matéria passou pela Câmara no fim do ano legislativo, no último dia 19 de dezembro, em regime de urgência, e prevê aí mudanças na base de cálculo e nas alíquotas do imposto. A explicação do parlamentar ocorreu após atrito com o prefeito Abílio Brunini, do PL, em reunião com o empresário do Distrito Industrial aqui da capital, o empresariado, né? Além do... Tinha lá, eu estava vendo que o Kennedy, problema que deu também lá com a bate-boca com a Buzete. Então, o assunto em pauta nesse quesito dessa reunião aí, o principal foi esse, né? Que diz respeito aos impostos pagos. O Daniel Monteiro afirmou que votou contra a proposta e ressaltou que houve divergência interna na Câmara durante a apreciação do projeto. Segundo ele, apesar dessa aprovação em plenário, parte dos vereadores se posicionou contrariamente às mudanças no ISS-QN diante da ausência dos debates antes da votação. Tem um trechozinho aqui da fala dele. A gente precisa dividir o posicionamento individual de determinados vereadores que votaram contra, como é o meu caso, e a Câmara como um todo, porque, repito, embora a Câmara tenha aprovado esse projeto ao apagar das luzes, eu e alguns outros vereadores nos posicionamos de forma contrária. Aí ele segue falando aí, é uma discussão que ninguém gosta, nem da discussão, tampouco do aumento do reajuste, ISQN, ISS-QN, PTU também está passando aí por aumento, isso não é novidade, não estão inventando a roda não. O Daniel Monteiro faz Nuremberg, ele traz um argumento plausível, porque a Câmara tem condições e dever de ouvir o povo, de submeter toda e qualquer mudança drástica, propositura drástica. O que é drástica? Aquela que vai afetar significativamente, de um jeito ou de outro, o contribuinte, né, o munícipe. Então, para isso existem, por exemplo, as audiências públicas, tem as sessões lá que eles fazem, as tribunas livres, enfim, tem formas e mais formas de trazer os setores envolvidos, né, no caso afetados, para discussão. E o Daniel traz isso, não vou aprofundar, porque eu não sei até onde vai a retórica e não sei se tem política nisso tudo aí. O fato é que tem aumento novo aí. Paulo e amigo telespectador, apenas duas observações que, a meu juízo, parecem importantes. A primeira delas, o vereador não deixa de ter razão. Todo aumento de imposto, e esse é o caso, precisa ser precedido de um diálogo, de uma conversa. E no que falou o vereador, faltou exatamente essa conversa, esse diálogo. A segunda observação, a gente não pode também perder de vista, e eu me lembro muito claramente isso, que o prefeito, quando candidato, durante a campanha, em uma das suas falas, era exatamente de que não haveria aumento de impostos. Mas aí eu quero chamar a atenção do amigo telespectador para um detalhe.
Veja, o que é prometido na campanha destoa do que vem da própria realidade. Por isso que eu digo sempre ao amigo eleitor, analise bem as promessas feitas durante a campanha, que quando o eleito, ao assumir, ao tomar posse, ele tem uma realidade um pouco diferente. E aí, esse é um outro ponto que, a meu juízo, é preciso sim ser avaliado. E para fechar tudo isso, todo projeto que vem do Executivo, amigos, vem com teor de urgência. Quando o governo do Estado manda um projeto para a Assembleia, vem com o teor e com a capacidade de urgência. Passa na frente, inclusive, de projetos dos parlamentares. No caso do Executivo Municipal, também tem o mesmo peso e a mesma importância. Porém, isso não impede a Câmara de provocar uma discussão sobre a matéria. O ruim, e parece-me que o fundo da conversa do vereador se deve a isso, de que faltou conversa, discussão, debate na Câmara de Vereadores. Pois bem, esse é um lado do vereador. Não estamos aqui dizendo que está certo ou que está errado, vamos tentar ouvir. Eu não tenho, nesse instante aqui, acesso ao outro lado da prefeitura, sobre o argumento que justificaria esse reajuste, não é? Para fazer um contraponto aqui com o vereador Daniel, não é? E na matéria do GD também, embora eu não tenha lido por completo. Depois eu queria até que a Caroline me ajudasse, eu não li, se tem o contraponto aqui. Não tem contraponto. Não tem. Não. Aí eu queria que depois, se tiver, a gente lê aqui no final, até o final do programa, não é? Esse posicionamento do Daniel, está reclamando, está dizendo que não houve diálogo, e aí, bora tentar ouvir a prefeitura. Não precisa ser, se não puder hoje, a gente traz na segunda-feira o posicionamento da prefeitura de Cuiabá sobre esse imbróglio todo aí. Mas o que é fato é ruim demais pagar imposto. E eu pago ISSQN 5%. Parece que vai aumentar agora, não é? Parece que vai aumentar. Aliás, a reforma tributária está prevendo aí que vai aumentar, mas muito, vai mais do que triplicar. E como é que vai ficar a nossa vida, né? De quem presta serviço e emite nota fiscal e tudo. Então, é um debate muito bom, inclusive, para a gente estar fazendo nos meios de comunicação para tentar orientar as pessoas sobre se prepararem, que 2030 está chegando aí e ela já começa a ser colocada em prática paulatinamente a partir desse 2026, até chegar 2030 para estar de forma... Então, e esse foi um motivo, inclusive, que deu o que falar hoje numa reunião lá, da qual participou o Abílio, a senadora Busetti, deu um bafão lá, porque olha só, estavam discutindo lá o Abílio, ela cobrando, né? Ela cobrou do prefeito aí esse aumento, criticando, né, o aumento de IPTU, o aumento de ISSQN. E o prefeito, quando fez uso da palavra, se dirigiu a ela como quem diz assim, ó, a senhora está me cobrando uma coisa que a senhora lá no Congresso votou contrário, a senhora votou a favor do aumento, não é? Sobretudo essa onda de pautas bombas que houve aí, não é? E no caso a Busetti, eu tenho vários elogios a fazer por esse curto espaço de tempo que ela esteve por lá, não é? Está por lá, esteve, porque agora quem está lá é o José... O segundo suplente, que é o José Lacerda, que é ex-secretário de Meio Ambiente, que é o segundo suplente. Mas ela esteve lá, ela participou diretamente dessa mudança na lei do feminicídio aí, na punição, né? Enfim, ela tem, mas assim, ela não é independente, porque o mandato é do Fávaro. E aí, nessas pautas aí, que dizem respeito ao interesses do governo, ela, por pressão, não é, acaba votando de acordo com o que era o Fávaro, o que era o mandato do Fávaro, né, que é isso, acompanhar o governo. Mas houve essa crítica lá hoje e ela saiu, abandonou a reunião no meio da fala do Abílio,
irritada, e não chamou ele de senhor não, você. Você gosta de fazer isso, gosta de fazer aquilo, gosta de colocar as palavras na boca, gosta enfim, falou um monte de coisa lá, falou um monte mesmo. Saiu irritada, Buzete irritada. Eu vi na bancada lá o Kennedy. O Kennedy hoje é presidente do setor industriário, do Distrito Industrial. Ela era, antes de assumir o cargo de senadora, ela era a presidente do Distrito Industrial. Aí o Kennedy era vice e assumiu. Então, os dois estavam nessa bancada lá. Agora foi feio, deu uma repercussão aí. Para a gente que é jornalista, a gente gosta, né, de repercutir, é polêmica. O Opinião está aqui entrevistando hoje o nosso comandante do 9º Batalhão, o Tenente-Coronel Guindani. Guindani, a frota, porque olha só, por tratar-se de um efetivo, não é pequeno, está falando de um efetivo não, de uma população não é pequena, mais de 100 mil pessoas, não é? Você precisa ter meios ágeis para locomover. Além dos carros, das viaturas, tem motos, tem bicicletas, tem o quê? O que vocês contam lá? Qual que é a estrutura que o 9º Batalhão conta para trabalhar hoje? Hoje nós temos uma realidade muito boa em relação à frota, né, Paulo? Hoje são as frotas locadas pelo Estado, então isso facilita muito o nosso trabalho. Hoje você tem a oportunidade de uma viatura que se envolve, né, num acidente, em algum tipo de situação, você tem uma viatura reserva, então você não deixa inoperante o trabalho, né, em virtude dessa questão logística. Então isso aí é fruto de um trabalho muito bem feito pela Secretaria de Segurança. Já tivemos num passado recente um trabalho com motos, né? Mas hoje em dia esse trabalho ele é feito uma gestão geral pelo Grupo Raio, aqui na região metropolitana, e o Raio inclusive expandiu para todo o estado. Esse é um dos reflexos dessa expansão de trabalho que o governo fez também, através da Polícia Militar, claro, né? Então hoje eu não tenho o que reclamar em relação à frota. Obviamente, né? Nós temos alguns projetos, né? Todo esse trabalho que é feito no ambiente rural, nós temos uma região rural ali, Paulo, que somos vizinhos de Santo Antônio, né? Então nós temos um trabalho que é feito nessa região rural aqui, região do Piquezeiro ali, então quem sabe no futuro, né, nós comecemos a atuar em conjunto já com a própria patrulhamento rural, que é muito bem feito hoje no estado, né? Então está em estudo pela nossa unidade, né? Nós temos o interesse de apresentar esse estudo em breve aí, e claro, por uma análise do nosso comando regional. A região ali perto do Morro de Santo Antônio também, vocês abrangem? Ali quem faz é a Companhia Independente de Santo Antônio, Varginha. que cobre Barão de Melgaço, aquele pedaço todo. Nós somos vizinhos de trabalho, atuamos conjunto nessa divisa, né? Essa divisa, né? Perfeito. E a Morro de Santo Antônio promete que estão trabalhando do ponto de vista turístico ali, que aí vai ter um fluxo muito grande de turistas, né, se sair do papel aquilo que estão prometendo para lá. Lorenberg, por favor, uma curta, porque o bloco aqui está chegando ao final. Comandante, o senhor esteve em 2024 como subcomandante do 9º Batalhão. Isso. E agora como comandante do 9º Batalhão. Exato. Qual a diferença, basicamente, até para ajudar o amigo telespectador que não tem familiaridade com o comando do batalhão, possa entender melhor? É muito fácil, né? Nós, na verdade, eu vim na função de subcomandante. O subcomandante, ele auxilia, né, o comandante, né? O comandante, ele tem um papel, professor, que a gente fala que ele é um papel um pouco mais político dentro do ambiente de trabalho, né? Em que aspecto? Contato com os presidentes de bairro, né? Ele vai ter esse trabalho mais próximo às escolas, aos grandes, os macrogestores, todo o corpo empresarial daquela região, vereadores estão na região, né? Membros políticos. Por quê? Ele faz trabalho coordenado porque o grande intuito dele é juntar o maior número de instituições e elementos ali para poder fazer uma entrega para a sociedade, né? Então, acaba sendo canalizando no comandante, que é a função que eu ocupo hoje. O subcomandante, ele dá o suporte em que aspecto? A parte como um grande maestro, ele vai regendo a parte administrativa e orquestrando a parte operacional, fazendo o emprego, né? Um emprego tudo muito lógico. Nós temos tudo hoje a nível de polícia militar, professor, ele não é feito de nada empírico, não existe mais empirismo na polícia militar. Então é muito bom essa abertura que é feita, Paulo, para nós, que nós façamos essa exposição para a sociedade, porque
cada policial que é empregado ali, foi feita uma análise de dados, né, para que isso possa ocorrer. Então, o subcomandante, ele junta esses dados que vêm da Secretaria de Segurança, temos alguns painéis de monitoramento, e para que nós possamos fazer de maneira muito inteligente esse nosso trabalho. Então, digamos que essas duas figuras, o comandante e o subcomandante, eles têm uma simbiose, eles trabalham se ajudando ali, para que nós possamos ainda fazer uma boa entrega para a sociedade. Ok, aí, portanto, a tecnologia é importantíssima hoje, né? Não tem como fugir dela, não tem como deixar de lançar mão da tecnologia no auxílio ao trabalho nas atividades da segurança pública. Elas ajudam, só que isso, na minha opinião humilde, não substitui o material humano. Então, a gente tem que ter sempre ali os concursos, buscando o efetivo, buscando formar novos homens, mulheres, para representarem muito bem, para vestirem a nossa farda da gloriosa Polícia Militar, né? Vou para o intervalo comercial mais uma vez, rapidão, a gente já retoma aqui o bate-papo, falando com o comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar. Um instante só. Opa, já estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22. A Josilene está aqui no Zap. Paulo, você não vai nem mandar um alô para mim, que é a segunda vez no Zap da Opinião, né? Que eu mando mensagem aí, você não fala nada. Ela se mora no Tijucal lá, né? Você fala do Tijucal dela, então, qualquer coisa, procure lá o pessoal do 9º Batalhão. Eu sou daqueles das antigas que eu acho que se houver um trabalho a miúde entre a polícia e a comunidade, o trabalho fica cada vez mais, flui cada vez melhor. Não é aquela coisa de estar sem medo. Polícia não é. Polícia é um parceiro, não é, tem que ter medo, não. E chegar e expor, falar e ajudar, contribuir, não é, no sentido de informação. Isso faz parte da harmonia. A Josilene, a Lucivânia também, que também é do Tijucal. Tem outra pessoa que estava falando aqui, é o Luiz Bezerra, é do Cochipó, só que era um pouquinho mais, já é um pouquinho mais lá pro fundão, lá do Santa Laura, parece que ele é. Obrigado, viu? Obrigado a vocês aí que estão acompanhando aqui, também a Célia, que está no grupo do Zap da Opinião aqui também, acompanhando, já no pé 90, Célia. A vocês todos, muito obrigado pelo carinho da sua companhia aqui conosco esta noite. Estamos aqui com... Você falava agora há pouco, Guindani. Guindani é o comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar, de números, né? Eu queria que a gente desse uma geral nos números aí, especialmente se tiver números do ano passado, porque o ano agora acabou de começar, para a gente mostrar à população a produtividade do 9º Batalhão. Obrigado pela oportunidade, Paulo. Eu tomei até um pouquinho a liberdade, eu busquei trazer um pouco para a sociedade hoje, que eu acredito que esse trabalho que nós fazemos aqui hoje é uma grande prestação de contas, né? Que no decorrer do ano vai estar sendo, sem dúvida alguma, feito pelo nosso comandante-geral, pelo nosso secretário de Segurança, Coronel Rovério. Bom, pois bem, nós temos números substanciais para 2024 no que tange Polícia Militar no Estado, Paulo. Eu vou citar alguns índices, porque e esses índices todos eles estão presentes na Secretaria de Segurança. Quem tem alguma dúvida, vai lá, faz um Google lá, pode dar uma pesquisada no nosso observatório. Então, são números que estão disponíveis para a sociedade, né? Para poder justamente confrontar o que a gente fala aqui, né? Mas, em número de homicídios, nós diminuímos quase que 30% no âmbito do Estado, e o 9º Batalhão faz parte do primeiro comando regional, que é da região metropolitana. E nós acompanhamos um pouco esse índice mesmo. Nós estamos nessa casa de uma diminuição de quase 30% do número de homicídios. Isso é um número muito bom. Para ter uma noção de como é bom, nós atingimos em 2025 uma diminuição de 44% dos índices de latrocínio. Esse é um número, é o menor número dos últimos 10 anos aqui a nível de polícia militar registrado, né? E isso é fruto de muito trabalho integrado, né? Muito trabalho integrado. E esse trabalho integrado, eles refletem um aumento de 30% das ações integradas, junto com a Politec, Polícia Judiciária Civil, Corpo de Bombeiros Militar, né? Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, como bem foi citado, posso citar aqui o GEFRON, né? Algumas unidades que substancialmente trazem esse número. Nós temos um número pujante de ações integradas, inclusive o 9º,
Nós temos uma operação que chama Guardiões do Cochipó, então assim, ela é bem emblemática, porque ela fala da nossa área, que nós fazemos um trabalho com a Secretaria de Segurança e com a Prefeitura de Cuiabá. Então, eu até agradeço todas as instituições que participam. Cito Vigilância Sanitária, PROCON. Ano passado, quando nós tivemos aquele advento do metanol, né, foi um grande clamor social nesse aspecto. O Estado de pronto respondeu e nós, no 9º Batalhão, a gente trabalha junto com os mecanismos de vigilância e nós estamos conseguindo aí fiscalizar essas regiões de comércio para, claro, trazer segurança para o cidadão, que ele possa sair, fazer o consumo dele, enfim. Então, o batalhão tem realizado esses trabalhos, né? Se Deus quiser, retomaremos essa atividade específica agora já em fevereiro, que é uma atividade coordenada e que funciona, tá, Paulo? Funciona. O 9º Batalhão em específico, não tem como eu falar sobre falar sobre o termo circunstanciado de ocorrência, o nosso TCO. Foi implementado aí com o advento da Operação Tolerância Zero e nós somos o batalhão campeão de produção TCO em 2025, né? Fomos premiados aqui no Salão Nobre Cosme Vettorato, pelo governador de estado. Muito trabalho, estudar muito a questão da legislação. E por que é importante citar isso, Paulo? Porque o que esse TCO tem tão importante para o cidadão entender? Nós temos um projeto social que atende mais ou menos 200 crianças lá, que há pouco mais de 40 dias o Poder Judiciário, né, ele destinou uma verba para o nosso projeto para comprar kimonos, né, materiais esportivos para essas crianças, frutos da transação penal do GCRIM. Então, veja só, um trabalho muito bem feito pelas unidades e um 9º pujante aí como campeão. Esse dinheiro que às vezes o cidadão fala, onde vai ser empregado, né? Está sendo feita essa transação, olha só, ele está ajudando um projeto sobre vários outros que foram auxiliados pelo Poder Judiciário. Então, sim, esse trabalho feito pela Polícia Militar, hoje eu vejo que ele reverbera diretamente numa devolutiva para a sociedade. Isso é muito bom, isso a gente fica muito feliz em compartilhar, porque é o dinheiro do contribuinte sendo bem empregado. Tá, já que você falou aí, antes de eu acionar o Lullenberg de novo, daqui a pouco, né, no mês que vem, é mês de carnaval, né, e onde os ânimos ficam mais alterados, não só no sentido, obviamente, de briga, né, mas assim, as pessoas ficam mais alegres, aí por consequência bebem mais, correm mais, os acidentes aumentam mais, as brigas em bares e em boates e em redutos onde há a festa carnavalesca, esses números são mais incidentes, enfim. Vocês têm um planejamento para esse ano? Porque ali nós temos essas regiões que eu te falei, Cochipó, Parque Cuiabá, por exemplo, tem carnaval, ou sempre teve carnaval de praça, de rua. Então, é provável que tenha esse ano. No Tijucal, ali na Espigão, sempre teve também. Então, e os bairros próximos ali também, Coab São Gonçalo, na praça ali, sempre teve também. Eu queria saber se tem uma intenção de reforçar a questão do policiamento nessas regiões nessa época. Existe um macro planejamento de carnaval que ele já está em andamento, inclusive já tivemos algumas reuniões sobre, né? Eu participei diretamente ano passado num reforço no Carnaval em Santo Antônio, porque nós temos alguns carnavais que são muito característicos da região metropolitana. Cito Chapada dos Guimarães, que é a região da Guia, Corizal, o próprio Santo Antônio, Livramento, enfim, né? Mas fica até para o cidadão, né, aqui da região do Cochipó, porque hoje, para que você possa realizar uma festa dessa, seja no ambiente privado, né, uma festa de rua, você precisa, obviamente, ter os alvarás de funcionamento junto à Prefeitura Municipal. E quem organiza já tem feito isso, já entrou com esses pedidos, justamente para proporcionar para a Polícia Militar o conhecimento de onde serão essas atividades e que assim nós possamos entregar, né, a proporcionar segurança para esses eventos. Nós já temos alguns que estão no radar, nós temos muito poucos, tá, Paulo, professor Lullenberg, na região do Cochipó, carnavais públicos, né, os carnavais eles estão numa máxima de se concentrar em algumas áreas, mais até por nível de organização, né? E isso facilita o nosso trabalho, porque tendo conhecimento dessa atividade, a gente consegue proporcionar efetivo, nos planejarmos, né? Pedir alguns reforços de algumas outras unidades para que a gente possa estar ali trabalhando. Nós trabalhamos em conjunto com Santo Antônio também, Chapada dos Guimarães, então a grande capital, ela delimita que o seu efetivo vá e supra essas possíveis ausências, mas está um planejamento extremamente bem elaborado pelo Coronel Fernando, né? Já está assim, praticamente em fase de aplicação. Então, são alguns pequenos ajustes. Então, se você tem alguma situação de carnaval, ou algum de festa, que precisa de alvará ou não,
que é um auxílio da Polícia Militar nesse aspecto, então procure o nosso batalhão, nós estamos ali na sede do Tijucal para receber um ofício, alguma informação possível, ou pode ir direto até na própria prefeitura de Cuiabá para estar fazendo esse cadastro, porque justamente eles vão nos proporcionar essas informações e munidos dela a gente vai conseguir aí entregar a segurança que o Folião merece e gosta, né? E precisa da segurança, não é? E a gente está aí. E se eu fosse você que está planejando aí fazer a sua festa, organizar aí a sua folia, conte com um respaldo da Polícia Militar, mas tem que ser planejado, ofício e tudo, vai lá, procura para garantir a segurança. Vamos brincar, se tem que brincar, vamos brincar o carnaval numa boa, só na base da folia mesmo, porque é isso que mais interessa, não é, professor? Comandante, eu vou pegar carona em parte da resposta que o senhor acabou de nos dar, porque quando o senhor estava falando, me veio à memória que daqui a pouco nós estávamos no final do ano. O final do ano também é um momento de fluxo de pessoas. Portanto, a possibilidade de ter um maior número de violência também é grande. O senhor está no batalhão desde 2024, portanto, conhece bem a região. Qual foi o planejamento adotado no que tange a segurança de final de ano de 2024 e 2025 e qual o balanço que o senhor faz, levando em consideração esses 2 anos? Essa foi uma preocupação que, graças a Deus, ela se materializou no início da operação, que nós tivemos operação nas áreas comerciais agora, principalmente do meio do ano para cá, em 2025, onde a gente trabalhamos com policiamento de proximidade. Então, o cidadão ele vai estar andando na rua, ele vai ver os policiais caminhando pelas calçadas, nas praças, nas regiões comerciais, né? E não apenas no batalhão, aqui no todo o centro histórico de Cuiabá, né? Aqui na Rubens de Mendonça. Então, nós vamos acompanhar que vai existir esse policiamento de proximidade, né? Por quê? Porque esse contato com a população, eu sou totalmente favorável ao que foi citado aqui, em que população e polícia trabalhando juntos, dá certo, dá certo. O exemplo disso é o Disque Extorsão do nosso estado, que ano passado foram quase 1.000 ligações, então quem não sabe aí, o número 181, né? Então essas aberrações de extorsões via ligações telefônicas, as pessoas não sabem o que é verdade, vivemos numa era de desinformação muito grande, né? Artificial, né? Então as fake news, então assim, as pessoas não sabem onde se informar, então tem esse telefone de contato para que elas possam tirar as dúvidas, possam fazer as denúncias, né? E assim vão nos ajudar a trabalhar. E esse trabalho, professor, em colocar essas reduções que eu expus, que elas vêm trazer 20% de diminuição de roubos e furtos, ela se dá porque nós começamos a posicionar mais próximo da sociedade e entendendo essas realidades. Fim de ano, ou seja, fluxo de pessoas, comércio, final de mês, pagamento, né? Então, escalonando esse policiamento próximo a essa região, a gente visa ali coibir que o criminoso tente fazer algo. Então, é justamente colocar os nossos olhos mais próximos para que isso possa acontecer. Então, nós somos muito felizes no ano de 2025, foi um aumento aí de quase 30% de prisões por tráfico de drogas, né? Mais de 11 mil pessoas conduzidas em flagrante só em Mato Grosso. Então, o que é isso, professor? É a abordagem, é o policial na rua, checando nomes, verificando o cidadão, quem está circulando na rua e tirando de circulação os criminosos que poderiam ser potenciais aí, né? Cometer atos delituosos, né? Tem mais números aí. Tem. Em relação à captura de foragidos da justiça, nós tivemos um aumento de 23% e essa semana aconteceu algo muito emblemático, né, que foi a prisão, acho que puderam acompanhar na imprensa, quem não viu, a prisão do criminoso que tirou a vida do sargento Odenil no ano de 2024, aqui na região da Morada da Serra, na UPA, isso. Ele foi preso? Ele foi preso. Maravilha. No início dessa semana, na cidade do Rio de Janeiro, na capital, um trabalho muito bem feito pela Polícia Militar em integração com os órgãos cariocas de segurança pública, né? Então isso mais uma vez é um reflexo do trabalho integrado de segurança pública. Já tivemos isso no passado com a Operação Canguçu no Tocantins, que foi um sucesso, né? Então, quase 2 anos, Paulo, mas nós conseguimos tirar de circulação esse criminoso, né, que atentou contra a vida do policial militar. Porque quando o criminoso atenta contra a vida do policial militar, ele está atentando contra a sociedade. Porque nós temos o compromisso de servir mesmo com o risco da própria vida, é o nosso compromisso, né? E nós fazemos isso de maneira muito feliz, muito agradável.
E ficamos contentes porque foi um trabalho muito árduo, professor, mas conseguimos tirar. Esse cidadão faz parte de quase esses 11 mil aí, criminosos que foram tirados de circulação pelo trabalho não apenas da Polícia Militar, é bom sempre reforçar isso, né, mas da Secretaria de Segurança dentro das forças de segurança, né? E aqui na capital, aproveito o ensejo de maneira bem rápida, professor, agora eu estou trazendo só Cuiabá e Várzea Grande, vamos trazer região metropolitana, vamos sair um pouquinho de Mato Grosso para ver o que é feito aqui. Foram quase 350 veículos recuperados, né? Então, a gente vê, infelizmente, nós vamos ter uma situação ou outra de furto, que é noticiado, mas nós recuperamos, quase um veículo por dia em Cuiabá e Várzea Grande recuperado. Então, o trabalho que ele é feito de maneira coordenada, muito bem orquestrado, né? Arma de fogo, um pouco mais de 350, é mais de uma arma de fogo por dia tirada de circulação, só aqui da região metropolitana de Cuiabá. Cuiabá e Várzea Grande, né? Os termos circunstanciados que eu citei, só aqui, gente, foram mais de 5 mil que foram feitos do advento do programa Tolerância Zero para cá. Que ótimo. Então, assim, são números pujantes de uma instituição que trabalha, de uma instituição que tem interesse e que, se Deus quiser, vai, talvez, espero, no final do ano, trazer números melhores ainda para vocês aqui, para entregar para a sociedade. Ele falou aqui do Disque Extorsão, você não anotou, né? Mas é importante que você tenha anotado esse número, porque as situações são as mais diversas e, às vezes, inesperadas. Você recebe uma ligação ou algo do tipo, você está sendo vítima de algo nesse sentido, é importante você ter à mente ou salvo aqui entre os seus contatos, 181, Disque Extorsão. Esse é um trabalho muito sério e que surte efeito, viu? As providências são tomadas muito rapidamente. Então, além do 190, não é? Você tem que ter esse 181 é importante para que você acione também a nossa Polícia Militar. Lorenberg, para não dizer que não falei das flores, você tem direito a uma pergunta de 20 segundos para que ele responda em 40 segundos. O senhor falava de cooperação das forças de segurança dos estados e eu perguntaria ao senhor, quando e se é possível a realização de cooperação entre os batalhões? O senhor está no 9º batalhão, mas vizinho do senhor tem um outro batalhão. Há essa cooperação? Serei bem breve. O trabalho só é exitoso porque hoje nós trabalhamos de maneira coordenada em todas as unidades dentro da região metropolitana. Essa entrega ela não se limita ao quintal da minha casa, né, ou à minha circunscrição. Pelo contrário, nós estamos extremamente preocupados que um criminoso que passou numa câmera de monitoramento aqui na região central, ele vai estar cometendo crime lá na região do Cochipó. Então, nós temos essa troca de informações, né, esse mecanismo, porque não existe vaidade na hora de combater o crime. Na verdade, nós temos interesse em retirá-lo de circulação e em fazer essa entrega para a sociedade. Então, professor, só funciona hoje porque nós fazemos de maneira integrada. E esses números só são possíveis por causa disso. Perfeito. Marquei aqui, ó. Se ele passasse, eu ia... Mentira, não ia cortar, não. Muito obrigado aqui, meu caríssimo. Eu quero agradecer de verdade aqui ao Tenente Coronel, comandante do 9º Batalhão da nossa gloriosa Polícia Militar, o Guindani. Diego Guindani, que ele é filho de um amigo, né, que eu posso considerar, porque fomos contemporâneos naquela ocasião. Coronel Maia, está na reserva hoje, né? Reserva. Grande abraço para o Coronel Maia. Eu estive cobrindo ali o Palácio, o repórter de política, cobria muito ali, eles tinham contato direto com o Maia. Abraço, viu, Maia? Um bom 2026 para você, para a família, para o filhão que está aqui mostrando, trabalhando bonito, seguindo seus passos, não é? Guindani, obrigado. Esse espaço segue a postos para bem informar. Muito obrigado, eu que agradeço, tá, Paulo? Muito obrigado, tá? Muito obrigado, professor, pela oportunidade, né? Fazer um jabazinho, né, gente? Siga as redes sociais da Polícia Militar, fique bem informado do que a gente tem feito, né, a prestação de serviço. E tem alguma dúvida? Pergunte diretamente para a gente lá, a gente pode sanar essa dúvida e, claro, 190, você sabe quem pode contar, a Polícia Militar está à disposição. Ótimo. @PM? @PMMT Oficial. Essa é lá no Instagram. Abraço para o policial que está com você ali fora, que eu esqueci o nome, eu passei por ele, mas não cumprimentei. É o Cabo Teotônio. Cabo Teotônio. E um beijo para as meninas lá, né? Para as duas policiais lá, que é a Fernanda, que é a Cabo Fernanda. E a Cabo Nathalie. Sargento Fernanda e Cabo Nathalie. Sargento Fernanda e a Cabo Nathalie. E o pessoal do 9º Batalhão como um todo.
Até segunda-feira. Segunda-feira a gente entrevista aqui a prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti. Muita coisa para a gente abordar aqui. Ao pessoal de Várzea Grande, a Flávia Moretti, nossa gloriosa prefeita de Várzea Grande, estará conosco aqui às 19h30 de segunda-feira. Bom fim de semana para você. Se cuida, viu? Fica bem, fica com Deus também.